boas conversas, é quando a gente fala uma palavrinha que é dropshipping. E aí, nós vemos aqui do E-Commerce Brasil, nós, a equipe da redação, um monte de coisa na internet. E aí nós fizemos um desafio para esse professor, consultor. Ele atua já no e-commerce, tendo passagens aí por indústrias como Sala Online, Multilaser, Local Web, Embratel. É professor e é um dos que mais estudam este modelo de negócio nesta palavrinha. A proposta dessa palestra agora não é te explicar como que você monta um dropshipping. No meio de tanta confusão que tem na internet, desinformação, nós propusemos ao Gustavo que ele explicasse o que não é um dropshipping. Gustavo, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bom, querida Vivi? Tudo bom. Boa tarde. Boa tarde. A palavra está contigo, querido. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu realmente hoje vou tocar numa ferida aí, vou provocar muita gente. Creio que também vou passar a ser odiado por muita gente também. Mas é um tema que a gente precisa conversar para que a gente não caia no mesmo erro do passado. Quando eu falo do passado, de um erro que aconteceu por volta do ano de 2010 a 2014 aproximadamente, onde a palavra dropshipping ganhou uma conotação muito negativa. E a gente está correndo o risco de fazer com que essa palavra ganhe uma nova conotação negativa, o que a gente não quer, principalmente para quem preza pela qualidade do comércio eletrônico brasileiro, pelo respeito ao consumidor e também por todo o ecossistema do comércio eletrônico aqui no Brasil. Tá? O tema da palestra é dropshipping não é o que você está pensando, porque tem muita gente que chega até a mim e fala, Gus, eu quero fazer dropshipping, e eu falo, cara, isso que você quer fazer não é dropshipping, e eu vou te explicar por que não é, tá? E eu vou explicar para vocês um pouquinho desse conceito e vou explicar o que não é dropshipping no decorrer dessa palestra de 15 minutos, tá bom? O tempo é curto, mas eu acredito que consegui condensar o suficiente para que todo mundo saia daqui com a compreensão do termo e da operação. Vamos lá. A definição de dropshipping, ela não é nada extensa, tá? Eu coloquei esse texto aqui para que vocês possam consultar, mas, resumidamente, dropshipping é uma técnica de gestão da cadeia logística, tá? A gente não faz venda por dropshipping, a gente entrega produtos via dropshipping. A gente divulga esse produto através de um canal de venda, que pode ser online, pode ser offline, pode ser por telefone, pode ser através de um catálogo. E esse vendedor, ele vai fazer a venda desse objeto, desse produto, desse serviço, vai emitir a sua nota fiscal e seu fornecedor vai fazer a entrega para o consumidor final. Aonde que o vendedor ganha? Aonde que o canal de venda ganha? Ele ganha nessa diferença entre o preço de compra e o preço de venda, como qualquer varejista faz. Se a gente for desenhar um processo de dropshipping, o processo é exatamente esse. Vamos supor que o número 1 aqui, essa figurinha é do Gustavo, que entra no site do E-Commerce Brasil e compra uma camiseta de e-commerce, uma camiseta do E-Commerce Brasil. E o E-Commerce Brasil tem um fornecedor que fabrica e faz a entrega desse produto, que é o que vai acontecer no item número 3. Esse é um processo de dropshipping clássico, tá? Onde o Gustavo compra uma camiseta do E-Commerce Brasil, o E-Commerce Brasil vai faturar essa camiseta, vai emitir uma nota fiscal para mim, e o fornecedor, por sua vez, vai entregar essa camiseta no meu endereço com uma nota de remessa, ok? Esse é o processo puro e simples de uma operação de dropshipping. Existem dois tipos de dropshipping. O dropshipping tradicional, que é esse que eu acabei de falar, onde o vendedor faz a venda e emite a nota fiscal e o fornecedor entrega esse produto com uma nota de remessa. E existe um segundo tipo de dropshipping, que é o de intermediação, onde o vendedor faz a venda com uma nota fiscal de intermediação e o fornecedor vai entregar esse produto para o consumidor com uma nota fiscal normal, uma nota fiscal de venda.
ok? Esse é um processo de intermediação. Mas tem um terceiro tipo que insistem em dizer que é dropshipping. E é aí que eu vou começar a tocar um pouco na ferida. Vocês lembram dos sites de compra coletiva? Esses sites, eles bombavam em 2010, 2012, até 2014 existiam alguns desses sites. Vocês lembram como eles funcionavam? Vamos lá, eu vou explicar rapidamente, vou relembrar vocês como é que eles funcionavam. Esses sites, eles ofertavam produtos e, através de uma contagem regressiva de tempo, eles ofertavam um determinado item, por exemplo, um smartphone, por um preço abaixo ou um preço normal de mercado, e condicionavam essa oferta a um número determinado de clientes, de compradores dessa oferta. E esses pedidos realizados eram encaminhados para sites chineses, muitas vezes sites chineses, que, por sua vez, enviavam esses produtos para os consumidores. O que acontecia nesse processo? Muitos consumidores não recebiam seus produtos, muitos consumidores, quando recebiam, eram obrigados a retirar esses produtos numa agência dos Correios, tendo que pagar a taxa de importação, a taxa da Receita Federal, e muitos outros compradores, muitos outros consumidores sequer recebiam seus produtos. Eles simplesmente ficavam esperando esses produtos por 2 ou 3 meses e eles jamais chegavam, nem retidos na Receita eles ficavam, ok? E quando esse consumidor ia reclamar, o que acontecia? O site não existia, o dono do site desaparecia, e aí, nessa época, surgiu a primeira lista negra do e-commerce brasileiro. Não sei se você se lembra disso, Vivi, mas foi uma época muito turbulenta do nosso comércio eletrônico, muita gente quebrou, muitos desses sites que vocês estão vendo aí tiveram que mudar seus modelos de negócio, Peixe Urbano continua aí até hoje, outros passaram por modelos de fusão, aquisição, mas muitos quebraram, né? E naquela época, como isso acontecia? Você simplesmente comprava um site de compra coletiva, comprava um tema no Mercado Livre, instalava num servidor e saía vendendo produtos do AliExpress, coisa que qualquer um poderia fazer diretamente. Ou seja, o que eles estavam fazendo nessa época? Eu costumo chamar essa modalidade de Muamba 2.0. E essa modalidade de Muamba 2.0 é tão prejudicial quanto os antigos sites de compra coletiva. E é o que eles estão fazendo hoje, tá? Acredite se quiser, tá? E esse terceiro tipo, que estão chamando erroneamente de dropshipping, é apenas uma nova versão de sites de compra coletiva. Mas qual que é essa nova versão que eu estou falando? Ao invés de compra coletiva, dos sites de compra coletiva que existiam antigamente, o modelo atual é o de criação de landing pages, com diversas ofertas. Ou seja, aquele empreendedor, vamos chamar assim, cria uma landing page com uma oferta tentadora, pode ser um travesseiro da NASA, pode ser um fone de ouvido sem fio, pode ser um smartphone com todas as tecnologias que existem no mercado, enfim, ofertas hoje de produtos importados não existem, tá? Aliás, existem aos montes, perdão. Mas entre essas ofertas que esse pessoal costuma fazer nessas landing pages, o que a gente encontra? Bom, primeiro, os famosos produtos de sites chineses, tá? Produtos que a gente costuma ser impactado nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, produtos com efeitos milagrosos, né? A gente também tem produtos de origem duvidosa, nós temos muitos, mas muitos produtos falsificados. Só ontem eu peguei um fornecedor, obviamente eu não vou citar nomes, tá? Depois eu vou explicar onde que eu acho isso, tá? Mas ontem, num grupo no Facebook, eu achei um fornecedor que descaradamente vendia produtos falsificados da Reserva, produtos falsificados da Adidas, da Nike e de diversas grandes marcas. Isso é um prato cheio para a Receita Federal, tá? Achei muitos produtos sem certificação, tanto do Inmetro quanto da Anvisa, venda sem nenhum tipo de garantia, venda sem nota fiscal, além de desrespeito e falta de compromisso com o consumidor. Ok? Nessas landing pages, que são feitas através de plataformas de construção de site, também não vou citar nomes aqui para não prejudicar ninguém, tá? Mas é muito comum a criação dessas landing pages com ofertas, como eu citei nesse momento. Ok? E isso é extremamente prejudicial, não só para os consumidores, mas para o comércio eletrônico brasileiro.
A gente já teve um problema muito grande há 7, 8 anos atrás, e nós, pessoas profissionais do comércio eletrônico brasileiro, não podemos permitir que o dropshipping ganhe essa conotação negativa como ganhou no passado, ok? Não existe ganhar dinheiro no terraço de casa, trabalhando de short e camiseta, revendendo o produto dos outros de forma irregular. Só existe dinheiro no bolso com muito trabalho, com suor na camisa e principalmente com respeito ao consumidor, ok? Se no nosso país a burocracia fiscal, a burocracia logística, entre outros fatores, são grandes, infelizmente a gente precisa se adaptar, ok? Nós temos muitos e-commerces que já passaram por aqui palestrando e também nos outros fóruns do e-commerce, e muita gente enfrenta essas dificuldades. Não adianta querer ser um e-commerce grande, não adianta querer ser um vendedor de sucesso querendo fazer coisas irregulares ou com produtos irregulares. Isso uma hora acaba dando problema para você. Então, o que eu recomendo para os meus alunos e para os meus clientes da consultoria é que comecem de forma regular, comecem um e-commerce da forma correta. Existem diversas maneiras hoje aqui no Brasil, e existem também diversos fornecedores, diversas indústrias que atuam regularmente com dropshipping, que atuam regularmente com cross-docking, para que todo mundo possa trabalhar da forma correta, de uma forma que não prejudique tanto os consumidores quanto o comércio eletrônico brasileiro. E por que estão fazendo isso no Brasil? Tá? Nos Estados Unidos e na Europa, esse modelo de intermediação, como eu gosto de chamar, ele é muito comum, porque lá não tem a burocracia fiscal e logística que nós temos por aqui. Tá? Eu coloquei, por exemplo, algumas logomarcas de empresas que atuam no dropshipping internacional, obviamente com vendedores internacionais de forma extremamente respeitosa, qualificada, obviamente porque o país assim permite. A gente não tem os problemas, eles não têm os problemas que o Brasil possui, e isso permite com que eles façam esse dropshipping de intermediação de uma forma efetiva, sem problemas, com respeito ao consumidor, pagando seus impostos, etc. Tá? Por exemplo, a gente tem o Wholesale2B, ele tem mais de 3,5 milhões de produtos à disposição, onde você pode vender esses produtos em qualquer tipo de plataforma, desde um WordPress até uma Amazon, por exemplo, entre outros que eu coloco aqui como exemplo, ok? Aqui no Brasil, infelizmente, conheço várias pessoas que tentam operar com esses modelos de negócio e eles enfrentam muitas dificuldades, principalmente no que diz respeito à logística reversa, tributação. Tributação é um caso bem sério nessa operação, e também atendimento ao consumidor. Muita gente trabalha sozinha de seus escritórios, de suas casas, às vezes sem uma infraestrutura tecnológica ou de recurso humano para poder dar vazão a esse atendimento, poder dar vazão à emissão de notas fiscais, poder se regularizar nas questões tributárias. Enfim, é gente muito amadora que não tem condições de fazer esse tipo de operação aqui no Brasil e está correndo um sério risco se continuar fazendo dessa maneira, sem contar que prejudica o e-commerce brasileiro, ok? Ou seja, eu sei que eu vou tomar muita porrada depois dessas minhas afirmações, só que a gente precisa combater a venda de ilusão para pessoas que precisam ganhar uma renda extra, pessoas que querem ganhar dinheiro sem sair de casa. Isso não existe, pessoal. Não existe ficar milionário de uma hora para outra, não existe fazer dropshipping de produtos importados sem você ser regularizado, ok? Não caiam na ladainha desses e-books que estão circulando por aí, palestras online que estão acontecendo, vendendo ilusão, ok? Eu sei que eu vou apanhar, eu sei que eu vou tomar muita porrada, mas eu prefiro correr esse risco do que ver a palavra dropshipping cair em descrédito novamente e fazer com que diversos empreendedores tenham receio de investir nessa modalidade por medo de tomarem algum nocaute, como a foto diz, da área fiscal, da área tributária ou da área logística, ok? Essas são as minhas palavras de hoje. Eu espero que elas tenham sido esclarecedoras, espero não botar medo em muita gente também. O que eu quero é ajudar e fazer com que todo mundo possa operar com dropshipping e também com cross-docking da melhor maneira possível, sem falsas ilusões, sem fazer com que você perca seu tempo e seu dinheiro,
Isso é o mais importante, principalmente em tempos de crise como essa que a gente está vivendo. Vamos fazer do dropshipping uma oportunidade, ok? A gente tem muita oportunidade com as indústrias brasileiras que, mais do que nunca, agora vão precisar entrar no comércio eletrônico. Muitas já estão e outras estão entrando, e o dropshipping é mais do que uma solução para que grandes, pequenos e médios e-commerces possam atuar com o dropshipping em parceria com as indústrias e os distribuidores aqui no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, Vivi, estou aberto para perguntas e também para tomar porrada de quem quiser. Obrigada, Gus. Essa realmente, trazer o conceito correto, a proposta por trás de cada palavra, o significado. Às vezes eu falo, Gus, que nós temos problemas por entendimento do conceito. Eu estou falando A, tu está entendendo B, lá pelas tantas começa a se discutir, eu digo, e para você, o que é o A? E aí, quando a pessoa diz o que ele entende do A, eu digo, olha, não é isso. Né? Então, é bom deixar bem claro que o dropshipping não é muamba. E aí, nós temos perguntas, Gus, aqui. Vamos lá. Vamos lá, estou à disposição. O dropshipping é um negócio viável a longo prazo? Sim, ele é viável a longo prazo e eu gosto de dizer que o dropshipping ele deve fazer parte do teu e-commerce como uma estratégia e não como algo único, como um único modelo de operação. Tá? Eu dei consultoria para várias empresas que utilizaram o dropshipping para incluir novos produtos ao seu portfólio. Por exemplo, eu dei uma sugestão para uma empresa que vende material de construção, que ela queria começar a vender outros itens, no qual ela não tinha capacidade de estoque. Tá? A gente está falando, por exemplo, de banheira de hidromassagem. Ela incluiu no portfólio dela banheiras de hidromassagem, atuando com o dropshipping com seus fornecedores. Ok? Ou seja, ele já tem um e-commerce com seus produtos de material de construção e ele incluiu no portfólio os fornecedores de banheira de hidromassagem para que ele pudesse oferecer para os consumidores novos produtos, sem a necessidade de tê-los que estocar, até porque é um produto grande, é um produto pesado e tem baixa demanda no online. Mais uma pergunta. Esse cenário Sim. de crise, Gus, é um bom momento para pensar em inclusão de categorias através do dropshipping? Qual seria o maior risco agora? Bom, para evitar risco, o que eu recomendo é você escolher bons fornecedores, conhecê-los pessoalmente e também elaborar um contrato de parceria que seja bom para todo mundo. Tá? Hoje no Brasil existem diversos fornecedores muito bons, muito respeitados, que trabalham na modalidade de dropshipping. Estou falando entre eles grandes indústrias de renome que aceitam o trabalho com dropshipping. Obviamente, eu não vou dizer se esse determinado e-commerce vai ser aceito ou não pelo fornecedor. Eles vão passar por uma avaliação. Mas é sempre bom conversar, conhecer o fornecedor e, sim, em momentos de crise como esse, melhor do que nunca para ambas as partes colocarem novos produtos à disposição dos consumidores através dessa modalidade. Bacana. Todo mundo sai ganhando. Existe alguma regulamentação ou não, porque isso não é... Lembrando que a origem é a logística, o modelo, né, o canal de entrega. Para regulamentar isso, Gus? Estou pensando aqui no CDC, esse modelo... tá, assim, mas enfim. Não, isso é um modelo regulamentado, né? Ele é de triangulação de mercadoria. Ele já é utilizado há muito tempo em operações logísticas. O dropshipping não é nenhuma novidade para quem trabalha com logística. Né? Até para e-commerce ele já não é tão mais novidade, mas esse modelo ele não precisa de regulamentação. Ele já é regulamentado por natureza fiscal para que todo mundo possa utilizar. Tem uma pergunta do Anderson Molina. Como fazer o check-out no fabricante, sendo que o funcionário tem que ser do vendedor? Anderson, excelente pergunta, tá? Na verdade, o que você está imaginando não é o correto, tá? Quando a gente está falando de uma operação de eu fiz questão de fazer essa pergunta para que a gente volte nos títulos do que não é um dropshipping. Desculpa, essa é uma outra pergunta? Não entendi. Não, desculpa, eu te interrompi
porque a pergunta que o Anderson fez, como fazer o check-out no fabricante, sendo que o funcionário tem que ser do vendedor, foi algo que você deixou claro do título. Então, eu gostaria que você reforçasse o que você falou durante a sua fala para responder ao Anderson. Perfeito, Anderson. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Quando a gente está falando de uma operação de dropshipping, a gente também está falando de integração entre sistemas. Tá? A gente pode, por exemplo, integrar o RP da indústria com o RP do e-commerce ou a plataforma de e-commerce com o RP da indústria. Tá? Vai depender caso a caso. E quando a gente está fazendo uma operação de dropshipping, no momento em que o e-commerce recebe um pedido, a indústria também está recebendo aquele determinado pedido para que ela possa processar e fazer a operação logística. Obviamente, existe nessa integração a troca de arquivos com as informações dos consumidores, a troca de arquivos do estoque do fornecedor, entre outras. E nessa transação de arquivos também estão as documentações fiscais. Ou seja, não existe a necessidade de ter uma pessoa do e-commerce dentro do fornecedor. Isso não existe em nenhum momento. Bacana. Mais uma pergunta. Que tipo de margem de lucro é possível esperar vir através do dropshipping? A margem de lucro é a margem de lucro que você opera normalmente. Obviamente, tudo vai depender do valor de venda do produto do teu fornecedor para você. Mas a margem de venda você vai calcular como você calcularia qualquer outro produto que você venda no teu comércio eletrônico. Gus, mais uma pergunta aqui. É possível usar dropshipping em marketplace? Não só é possível, como muita gente faz isso, tá? Eu lembro, há muitos anos atrás, Vivi, num fórum do E-Commerce Brasil, eu tenho esse slide guardado até hoje, eu fiz questão de guardar. Foi o Mariano Farias, da Vetex, ele fez uma afirmação que eu fiz questão de deixar anotada, que é a seguinte, que no futuro existirão marketplaces cujos vendedores não têm nem cliente nem produto. E é exatamente isso o que você falou agora. É exatamente isso que a pergunta de agora mencionou, né? Sim. Ou seja, hoje existem nos marketplaces vendedores que não têm nem cliente, nem produto, nem estoque. Por quê? Os vendedores de um marketplace são do próprio marketplace. Né? Nós, vendedores de marketplace, não temos acesso aos dados pessoais dos consumidores, né? Esses consumidores são da carteira do marketplace. E os produtos das quais esses sellers vendem, esses produtos são dos fornecedores. Ou seja, eu posso, teoricamente, trabalhar na minha mesa, operando o estoque dos meus fornecedores para os clientes dos marketplaces. É perfeitamente possível e é completamente realidade essa questão. Essa questão. Gus, eu quero te agradecer. Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Foi prazer, uma honra te receber. Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, Vivi, Thiago, todo mundo aí do E-Commerce Brasil. Obrigado pelo público presente. E vamos superar essa crise da melhor maneira possível. E não vamos deixar o e-commerce baixar a bola, não. Tamo junto nessa, todo mundo. Obrigada, Gus. Obrigada.